Olá, amados, queridos irmãos, muita alegria, muita paz e muita esperança. Eu quero trazer até você hoje uma parábola muito importante que cremos nós que o Senhor Deus fará grandes coisas através dessa parábola. Embora a gente não consiga entender todas as coisas, todos os propósitos, porque também em 1 Coríntios capítulo 13, uma das palavras que Paulo fala ali é que nós entendemos em parte e em parte profetizamos. Nós não podemos entender todas as coisas. E a outra coisa maravilhosa que eu quero que vocês perceba também, em nome de Jesus, é que cada um é chamado para uma função, seja ela pregar, evangelizar, ensinar, discipular, ganhar alma, ser usada no dom de cura, na unção de cura, no poder, no milagre. Cada um é chamado para algo específico em Deus. Vamos entender isso então, essa noite. Agora são 11 horas e 23 minutos. E eu quero começar com um texto maravilhoso para a gente entender da palavra de Deus algo muito profundo. É a parábola da vinha, dos trabalhadores para a vinha. Olha isso aqui. O reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Perto das 9 horas da manhã, ele saiu e viu na praça outros que estavam desocupados. Disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo, Eu pagarei o salário. Vai vós para a vinha, pagarei o salário. Saindo outra vez, perto do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez o mesmo. Perto das 5 horas da tarde, ele saiu e encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhe: por que esteve aqui vós desocupado o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Disse-lhe: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos contratados, indo até os primeiros. Vindo os contratados por volta das 5 da tarde, receberam 1 denário cada um. Vieram então os primeiros e pensaram que receberiam mais do que aqueles que foram contratados por último, mas também eles receberam 1 denário cada um. Ao receberem, queixaram-se contra o proprietário. Disseram: estes últimos contratados trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos o calor, o cansaço e a fadiga do dia, o calor do dia. Ele, porém, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e retira-se daqui. Eu quero dar a este último quanto a ti, tanto quanto a ti. Não tenho direito de fazer o que quiser com o que é meu? Ou seja, aquele homem reclama e o proprietário pergunta assim: o dinheiro é meu, eu não tenho direito de pagar quantos que eu quero e fazer com o que é meu, ou seja, eu não tenho direito de pagar ele pelo denário que ele está recebendo agora. E aí, vamos lá, não tenho o direito de fazer o que quiser com o que é meu?
ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Eu sou bom. Assim os justos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A introdução desse texto, que eu tenho uma apostila maravilhosa, está escrito assim, ó: essa história retrata um acontecimento como nos tempos de Jesus. Trabalhadores ficavam na praça esperando serem contratados para trabalharem nas lavouras. Eram diaristas que recebiam por jornada de trabalho. Eles eram diaristas e recebiam por jornada de trabalho. Assim, na história que Jesus contou, o proprietário da vinha convoca trabalhadores nos diferentes horários do dia. No final, todos recebem o mesmo pagamento, provocando a indignação dos que foram contratados primeiro. Há muitas lições sobre o reino de Deus nessa história, então há muitas lições que precisamos aprender. Não importa o tempo ou a época. Jesus fala assim, olha, não importa o tempo ou a época, que o Pai também determinou pelo seu próprio poder, né? Vocês vão receber o poder do alto e vão permanecer na minha palavra, na sã doutrina. Eu entendo também que Jesus estava dando essa parábola aqui para incentivar os apóstolos a estarem sempre na presença de Deus, né? Independentemente de templos, templários, igrejas, denominações, apartamentos, prédios, tijolos, quatro paredes, independentemente de qualquer circunstância. Jesus pede para que eles permanecessem na palavra. Em primeiro lugar, Deus está convocando pessoas para trabalharem na sua obra. Em primeiro lugar, Deus ele convoca, ele chama, né? Jesus mesmo fala para os apóstolos: não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, para que vocês vadem e dê muito fruto. E o vosso fruto, ele não vai dar e vai parar de dar por algum momento. Não, o vosso fruto que vai dar, ele vai permanecer em vós. Ou seja, o fruto que eu quero que vocês dão para o reino de Deus é o fruto que vai permanecer em vós. E esse fruto vai permanecer em nós até o dia da volta de Cristo, até a vida eterna. Então, Jesus, no primeiro exemplo aqui, Deus está convocando pessoas para trabalharem na sua obra. Desde o início da história da humanidade, Deus chama pessoas para trabalharem para Ele, a fim de que seus propósitos se cumpram. Ou seja, Deus ele chama você para fazer algo para Ele, porém é para que o propósito dele se cumpra na sua vida. Ou seja, cada um de nós nascemos com um propósito específico a ser manifesto no reino de Deus. Nós temos que entender isso, porque se nós não entendermos isso daqui, a gente vai sempre julgar o outro. Aquele lá, ele prega, mas está em pecado. Aquele ali profetiza, mas está em pecado. Ou seja, você não sabe quem está fazendo a obra de Deus e quem não está, né? Na verdade, todos estão fazendo a obra de Deus. Até quem está indo para um cultuar e para a igreja, já está fazendo a obra de Deus, né? Qual é a obra de Deus? Os judeus perguntam para Jesus assim: o que faremos nós para executarmos a obra de Deus? Jesus fala para ele assim: a obra de Deus é essa, creia naquele que ele enviou. Só isso. Jesus pede para crer. Jesus não pede para você sair metendo a mão, fazendo, acontecendo. Não, Jesus pede para crer. Primeiro Jesus pede para você crer. Depois ele fala assim: olha, aquele que não pode ser meu discípulo é aquele que não deixa pai e mãe, irmão, filho e filha. Um exemplo, tá? Que Jesus deu ali de dedicação, de você se dedicar e se separar para o reino de Deus. E Jesus fala também que se você não nega as suas próprias vontades, não nega o seu desejo, as vontades da sua natureza, se você não luta contra as suas vontades, você não pode ser discípulo dele, você não consegue seguir ele. Por isso que Jesus fala: aquele que quiser seguir a mim,
que quiser me seguir, negue a si mesmo, né? Tem uma mosquinha aqui em mim. Negue-se a si mesmo e siga-me. Quem quiser. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e por causa das minhas palavras, por causa do Evangelho, achá-la. Então, assim, há uma diferença entre permanecer no fruto, permanecer na graça, permanecer na palavra, permanecer no reino, permanecer no ensino, permanecer na comunhão com o Espírito Santo, permanecer em Deus, do que permanecer simplesmente na igreja. Eu vou explicar outra hora melhor para você. Tem gente que vai na igreja, certo? O problema não é ir. Quando você vai, tudo bem, você vai para cultuar. Só que você tem que ter uma consciência do reino de Deus e saber que mesmo que você esteja indo, não é um sinal de que você está realmente permanecendo em Deus porque está indo. Qual é o sinal de que você está realmente em Deus, dando fruto, que você está realmente alinhado com o propósito de Deus na sua vida? É simples. Você sempre vai dar o mesmo fruto. Você sempre vai dar fruto. Não importa. As pessoas acham assim. O fruto é ele congregar na minha igreja e pregar lá. Não, isso não é o fruto. Porque o fruto verdadeiro do Espírito Santo, você é impelido a pregar o Evangelho. Você é impelido a ensinar. Você é impelido a falar para as pessoas da palavra de Deus. Você é impelido a pregar a mensagem da cruz para as pessoas. Então, não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. As pessoas pensam que dar fruto é dentro da igreja. Eu tô aqui agora, eu tô dando fruto, não é? Não deixo de dar fruto. Eu tenho um canal no YouTube. Então eu estou dando fruto para o reino. Estou fazendo por amor a Jesus, por amor a Deus, por amor à obra de Deus. Pela graça de Deus, eu não cobro, não estou cobrando, não estou fazendo aqui alarido, né? Não estou cobrando. Desde o início da história da humanidade, Deus chama pessoas para trabalharem para Ele, a fim de que seus propósitos se cumpram. Deus não faz acepção de pessoas e convoca indiscriminadamente homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, ricos, pobres, doutores ou pessoas que quase que sem instrução. Enfim, Deus conta com as pessoas para que a sua obra se cumpra aqui na terra. Ele é o proprietário da vinha, que sai em diferentes horas do dia procurando trabalhadores. Entenderam isso aqui? Deus, a Bíblia diz também, a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E Ele olha para a terra, Ele está procurando. Quem é que vai dar o fruto? Ele está procurando. Ou seja, as pessoas acham que o joio, aquele congregava na minha igreja, agora não congrega mais, então ele é joio. Não, o joio é aquele que não dá o fruto. Quem não dá fruto, por exemplo, eu estou aqui produzindo fruto, né? O Espírito Santo toca em mim, me fala, me conduz e eu vou produzir o fruto para o reino. Isso é produzir o fruto. Você prega a tempo, fora de tempo, você prega em todo o tempo. Isso é dar o fruto do reino, é espalhar a mensagem do reino, a mensagem do Evangelho, né? Tem gente que não espalha a mensagem do Evangelho, tem gente que cobra para pregar a palavra de Deus, né? Quanto vale a mensagem de Jesus? Quanto vale uma pregação de Paulo? Quanto vale uma pregação de Pedro? Quanto vale uma pregação de João? Não tem preço, né? Aqui não tem alarido. E eu não vou cobrar para pregar o Evangelho, não adianta, não vou cobrar, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque a pessoa, é um trabalho, então eu tenho que desfrutar do trabalho. Não é porque você prega o Evangelho que você tem que ter uma comida sobre a mesa porque você pregou o Evangelho. Isso não é um fato, gente, isso não é uma realidade. Não é porque você é pastor que você tem que ter o salário sobre a tua vida. Isso não é a gramática que dá regra. Na verdade, Paulo fala, despojei outras igrejas para que recebam dela salário. Ou seja, os presbíteros, os diáconos, né, os evangelistas, os mestres, os doutores, os pastores, para que receba dela salário. Mas bom, desde que o coração da pessoa seja puro e que por causa do cargo o coração daquela pessoa não seja ganancioso por causa do cargo, porque afinal de contas
também é um trabalho para o reino. Ele está ali trabalhando para o reino, mas o que vai mandar na intenção de uma vida eterna, de salvação, como o coração dele anda diante de Deus. Não é o cargo. Ele pode ter o cargo justamente porque ele sabe que tendo cargo ele vai ser prestigiado por salário, suborno, é isso mesmo, virou uma empresa. Ele sabe que se ele tiver um cargo, ele tem dinheiro no bolso, ele tem o salário dele todo mês, então é isso. Mas isso não acontece em todos os lugares, mas em alguns lugares você vê que isso acontece. Você vê que isso aqui é algo que se instalou dentro das igrejas e por isso você não vê as coisas mais importantes do Espírito acontecendo lá. Os dons não são derramados, o poder do Espírito Santo não é derramado, pessoas não é bastizadas com o Espírito Santo, pessoas não são curadas, pessoas não são tocadas, não tem visão do reino, não tem sonho, não tem arrebatamento, não acontece nada. Não acontece nada, porque infelizmente a autoridade que foi constituída naquele lugar está corrompida pela ganância. Então o reino de Deus não vai compactuar com isso, não dá, né? Não dá, é algo muito sério, eu sei do que eu estou falando. Jesus está falando aqui que ser trabalhador da vinha para o reino é trabalhar de verdade para Deus, é fazer algo para Deus de todo o coração, sem dinheiro, sem jabá, sem troca, sem dízimo, sem oferta, sem nada, simplesmente pela graça. Jesus fala: ide, curai os enfermos, expulsai os demônios, purificai os leprosos, pregai o evangelho do reino, libertai os cativos, de graça recebeste e de graça dai. Gabriel, onde está isso? Mateus capítulo 10, versículo 8. Simples e poderoso assim. Jesus fala: vai, dão fruto e depois volta. De graça receberam, de graça dai. Né? Eu dou para vocês a unção, agora vocês abençoam. Eu carrego vocês com os dons do Espírito Santo, agora você vai lá e ministra o dom do Espírito Santo sobre outras pessoas para que elas também deem fruto para o reino de Deus. Então, o que é dar fruto para o reino de Deus? Não é ficar dentro de uma congregação. Dar fruto para o reino é você ministrar as vidas, ministrar as almas, cuidar delas. É você discipular, você falar, né? Verbalizar, ensinar. Né? É isso que é dar fruto para o reino. Né? Jesus disse que a seara é muito grande, mas há poucos trabalhadores. Por isso, oramos e nos empenhamos para que mais pessoas aceitem o convite para trabalhar para Deus. E creia, vale a pena aceitar essa proposta de emprego. Ele é o melhor patrão que alguém pode ter. Só que emprego aqui, tá dizendo aqui carinhosamente, tá? Não é emprego de trabalho de cargo, não. Não importa a que hora você foi chamado, né? Segunda parte, não importa a que hora você foi chamado. Na história que Jesus contou, alguns foram chamados no início do dia, outros mais tarde, outros pertinho do fim do dia. Há diferentes significados para essa parte da história. Um deles é que não há idade. Para servir ao Senhor. Alguns foram chamados no comecinho da sua vida, na infância, outros na adolescência, outros na juventude, na idade adulta ou até mesmo no finalzinho do dia, numa idade mais avançada, né? Não importa o dia, Deus é fiel, Deus ele chama, né? E ele chama e cuida de quem ele ama, Deus é fiel. Não importa se você tem estado na praça, ou seja, ainda não está empregado no reino de Deus. Há lugar para você também. A Bíblia traz promessas para crianças, jovens e velhos. Veja, por exemplo, no texto de Joel, capítulo 2, versículo 28. Joel, capítulo 2, 28. Vamos ver aqui. Joel 2, 28. E depois disso derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonho. Os vossos jovens terão visões. Né? Até sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei do meu espírito. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor disse, entre os restantes a quem o Senhor chamar, né? Você vê como é que Deus é maravilhoso. Ele promete na profecia de Joel derramar o seu Espírito Santo sobre toda a carne. Então, assim, como Davi disse também, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E Jesus veio e confirmou a profecia de Davi. Eu sou o pastor das ovelhas e elas me seguem. Jamais vai seguir o homem estranho, porque não confia no homem estranho. Não ouve a voz do estranho, mas ela vai ouvir a minha voz. Eu sou o pastor das ovelhas, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então quem foi o único pastor que morreu na cruz? Jesus de Nazaré. Jesus morre na cruz. Ele é o único pastor, gente. Ele é o sumo pastor, tá? Muitos pastores tomam esse cargo de honra para ser prestigiado, para atrair pessoas interesseiras após si. Para quê? Para ficar bajulando, enganando, decifrando a palavra de Deus, né? Deturpando, adulterando conceitos que não existem na palavra de Deus. Pega um texto, muda. Por exemplo, o trabalhador é digno do seu alimento. Jesus fala, quando os apóstolos entrassem de casa em casa, as pessoas serviam um banquete para ele. Davam um café da manhã, um almoço, uma janta. E Jesus fala para eles, digno é o trabalhador do seu alimento. E hoje o que os pastores fazem? Eles trocam a mensagem, né? Trocam o texto, eles rotulam a mensagem de eu sou pastor, eu sou digno do meu salário. Pois é, né? É assim que acontece, é isso, virou uma empresa, né? Você também, veja também a promessa no Salmo 92, promessa do Salmo, capítulo 92. Olha que coisa mais linda, promessa do Salmo 92. Salmos número 92. Olha, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. De manhã anunciar o teu amor, a todas as noites a tua fidelidade. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre saltério, ao som solene da harpa. Paramos no versículo 3 aqui, olha. Vamos lá. Olha que está aqui também, ó. Veja também a promessa do Salmo. Para aqueles que já são idosos, né? Aqueles que já são velhos, na terceira idade. Olha o que Deus fala. Mesmo na velhice, no livro de Salmo 92. Mesmo na velhice darão fruto. Permanecerão com saúde e verdejante, para proclamar que o Senhor é justo. Mas vamos lá. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, ao som solene da harpa. Pois tu, ó Senhor, me alegras com os teus feitos, eu julgo nas tuas obras, das tuas mãos. Quão grandes são, ó Senhor, as tuas obras, quão profundos os teus pensamentos. O homem insensato não sabe, os tolos não entendem, que, embora os ímpios brotam como a erva e florescem, todos os que praticam a iniquidade e serão destruídos para sempre. No entanto, tu, ó Senhor, és exaltado para sempre, pois certamente os teus inimigos, ó Senhor, certamente os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Aí vem aqui, olha, é isso mesmo, a iniquidade. Tu exaltaste o teu poder, né? Olha aqui, tu, versículo 10, Salmo 92, verso 10. Tu exaltaste o teu poder, como o do boi selvagem. Fui ungido com óleo. Exaltaste o meu poder, o poder de Cristo. Deus exalta o poder de Cristo sobre ele. Olha aqui. Tu exaltaste o meu poder, como o do boi selvagem. Fui ungido com óleo fresco. Os meus olhos viram cumprida a derrota dos meus inimigos, e os meus ouvidos ouviram o que aconteceu aos malfeitores que se levantaram contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus.
Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, proclamando que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há impiedade. Em Deus não há impiedade. Se você é criança, adolescente ou jovem e ouviu o chamado do Senhor, não deixe para depois. Aceite o seu convite prontamente. Mas se você já é adulto ou até mais idoso e só agora foi chamado, alegre-se do mesmo jeito e vá trabalhar na vinha. Alegre-se do mesmo jeito e vai fazer a obra. Se alegre, né? Entrega a vida para Jesus, receba o batismo nas águas ou batismo com imposição de mão dos presbitérios e vai fazer a obra, né? Vai dar fruto, vai ler, vai se dedicar, vai estudar, né? A Bíblia diz que claramente, se o Espírito de Deus está sobre mim, como diz aqui, olha, em 1 João, aqui tá um texto maravilhoso, que eu vou ler com vocês aqui, olha. 1 João, capítulo 2, versículo 27, olha, 1 João 2, 27. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecer. Ou seja, a unção de Deus que está sobre a sua vida faz você permanecer na pessoa de Cristo. E não só a unção, mas o amor de Deus também, tá? O reino de Deus é um lugar de trabalho. Terceiro ponto, nós falamos do primeiro ponto, do segundo ponto, terceiro ponto. O reino de Deus é um lugar de trabalho. Quando somos chamados para o reino de Deus, somos chamados para o trabalho. Aliás, sempre que Deus chama alguém, Ele os faz para dar uma missão para essa pessoa. A entrada no reino é pela graça, mediante a fé em Jesus. Mas o reino é um lugar de trabalho, né? Os anjos de Deus trabalham o tempo todo, né? Você vê o anjo entregando a palavra de Deus, o alimento para Elias. Você vê o anjo de Deus entregando a mensagem para Maria. Você vê o anjo de Deus entregando a mensagem para Daniel, para Ezequiel, para Isabel, para Zacarias. Você vê o anjo de Deus entregando a mensagem também para Moisés, né? Você vê o anjo de Deus entregando a mensagem para Abraão. Você vê o anjo de Deus fazendo tantas coisas. Você vê que na Bíblia, no Apocalipse, vai dizer que os anjos de Deus, eles entraram numa guerra com o dragão, né? Para tentar proteger alguém ali, né? Não sei se é Maria ou Eva, eu não lembro, uma coisa assim. Mas para proteger uma mulher, este anjo de Deus, o querubim do céu, o anjo de Deus, eles entraram numa guerra violenta espiritual com demônios, né? Com a besta, com o dragão, com Satanás, os seus demônios, para tentar proteger os propósitos de Deus. Sempre houve guerra no mundo espiritual para proteger os propósitos de Deus na vida de servos. Sempre teve. Bota uma coisa na tua cabeça. Sempre teve. Então, o que acontece aqui? O reino de Deus é um lugar de trabalho. Você tem que estar sempre dando fruto para o reino. Não importa. Está ausente da igreja? Prega o evangelho. Está dentro da igreja? Prega o evangelho. Está fora da igreja? Prega o evangelho. Está no trabalho? Fale do amor de Deus. Está na passarela? Fala do amor de Deus. Está na rua? Fala do amor de Deus. Está na praça? Pregue a palavra de Deus. Paulo fala, pregue a tempo e fora de tempo. Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. E tendo coceira nos ouvidos, se desviarão ouvido da verdade, né? Se apegando a fábulas e a doutrinas de demônios, né? Paradigmas engenhosos, de homens que têm a mente cauterizada e tudo mais. Então, prega a tempo e fora de tempo. Essa é a mensagem de Deus para a sua vida. Pregue a tempo e fora de tempo. Não queira apenas usufruir dos benefícios do reino sem se envolver, sem trabalhar. A recompensa virá, certamente, mas virá para aqueles que verdadeiramente se envolveram na obra de Deus, né? No final da história aqui, a recompensa é certa.
na parte 4 aqui, olha, a recompensa é certa. No final da história, os trabalhadores que haviam labutado o dia inteiro se sentem injustiçados porque receberam o mesmo salário dos que foram contratados na última hora. Na verdade, a história não mostra um Deus injusto, mas um Deus justo e generoso. Ele pagou o combinado aos primeiros trabalhadores e agiu com justiça e generosidade para com os últimos. Deus é bom e retribuirá de maneira justa e generosa a todos os que trabalharam para ele, a todos os que trabalharem para ele. No final do capítulo 19 de Mateus, um homem muito rico procura por Jesus, querendo saber como herdar a vida eterna. Vamos ler no versículo 19 de Mateus capítulo 20, versos 19. Mateus capítulo 20, versículo 19. Aqui, ó, Mateus capítulo 20, 19. É aqui, ó. É isso mesmo. Vamos ler aqui. No final do capítulo 19 de Mateus, um homem muito rico procura por Jesus querendo saber como herdar a vida eterna. Jesus lhe responde, mas ele não o segue porque amava mais as suas riquezas do que a Deus. Capítulo 19. Capítulo 19. Olha o que ele fez. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que os que me seguiste por ocasião da regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Todo aquele que estiver deixado casas, ou irmãos, ou irmã, ou irmão, ou pai, ou mãe, Isso, no capítulo 19. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho feito. Vamos ler o contexto inteiro. Ora, aproximou-se dele um homem e lhe perguntou: mestre, que bem farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me pergunta a respeito do que é bom? Bom só há um. Se queres saber, pois, como entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Perguntou-lhe ele: quais? E Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a si mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso eu tenho feito e obedecido. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai